Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de refletir com você em Mateus capítulo de número 7, verso de número 21, onde a palavra de Deus diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Estaremos então meditando nesse dia a respeito do tema Há vagas. Observe você que muitas vezes quando uma pessoa encontra-se desempregada, essa pessoa viverá alguns momentos distintos em sua vida. E um desses momentos é o desespero. Afinal de contas, enxerga a necessidade de trazer o sustento para dentro do seu lar, para poder de forma digna oferecer à sua família oportunidade, decência, o pão de cada dia, recursos, enfim. Há inúmeros motivos que vão motivar essa pessoa a procurar uma vaga, uma inserção no mercado. E quando nós vamos olhar isso no aspecto da vida, de uma forma geral, nós vamos perceber que, infelizmente, o ser humano ele é tendencioso a generalizar as pessoas. Conta-nos Augusto Cury, em seu livro A Sabedoria Nossa de Cada Dia, que em certa ocasião uma psicóloga, alguém muito culta, uma mulher muito eficiente em tudo o que fazia, contudo uma mulher que trazia em sua bagagem a arrogância e alguém que generalizava o ser humano. Ela resolve fazer uma pesquisa e essa pesquisa tinha como intuito provar que o ser humano vive por viver, que o ser humano leva uma vida sem graça, uma vida onde ele encontra-se dentro de uma prisão, dentro de um contexto em que o seu viver é um viver enclausurado. E essa mulher vai entrevistar inúmeras pessoas, e entre essas pessoas ela se depara com um cientista que vivia há mais de 30 anos fazendo uma pesquisa com partículas subatômicas. E essa mulher então lhe faz uma pergunta, ela vai lhe dizer: você não se sente aprisionado? Você não enxerga essa sua vida, talvez, como uma rotina sem graça? E para a surpresa dessa mulher, esse homem vai lhe dizer o seguinte, que é a partir do conhecer daquilo que é extremamente pequeno, que ele poderia então ter conhecimento daquilo que é grande. É a partir do enxergar o invisível, é que ele teria uma ótica para entender e enxergar aquilo que é visível. Ele vai lhe dizer que havia ainda percurso, havia um caminho nunca antes percorrido, e que ele era apaixonado por aquilo que fazia, era encantado por aquilo que fazia. E essa mulher sai dali cabisbaixa, com a resposta que ela então obtém desse cientista. É interessante que quando o Senhor Jesus Cristo, ele está naquele monte, está fazendo uma exposição do seu sermão. Ele então, ao dizer para aquelas pessoas que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Ele então vai prender a atenção dessas pessoas, mostrando então quais eram os requisitos para conquistar essa vaga. E o Senhor começa então a mostrar que existe uma tendência muito natural, que nós começamos a viver algo muito mecânico em nossas vidas. E ele vai colocar entre esse viver mecânico a forma religiosa como nós vivemos a nossa vida. E ele então diz: muitos naquele dia dirão: Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome nós não fizemos muitos milagres. E o Senhor ele vai dizer, ele vai afirmar de forma explícita: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, ou em outras versões a maldade. Mas ele vai então colocar quais são os requisitos básicos para conquistar essa vaga. Ele vai dizer que todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E esse homem insensato, diz Jesus. E ele vai dizer que cai a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e a sua ruína foi gigantesca. Então, note você que as dificuldades, as crises, elas vêm sobre todos. Mas existe um requisito interessante dentro disso daqui: ouvir e praticar. A mesma coisa é em relação a todos os aspectos das nossas vidas. Muitas vezes nós vamos estudar por anos, estaremos sentados num banco, na escola, na faculdade, no cursinho, nos preparando. Mas se tudo aquilo que nós aprendemos nós não colocarmos em prática, sem dúvida alguma nós estamos perdendo tempo. E a partir do momento em que nós então entendemos o que Jesus colocou, que nós precisamos aprender e colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, ouvir e praticar, pode vir a crise que vier, porque você está se preparando. E tenha certeza que a vaga é sua quando você se prepara. E note você que a partir dessa situação, nós estaremos então aprovados para a escola da vida. E é quando então Jesus ele vai nos mostrar que ele tem autoridade para isso. Autoridade para escolher os candidatos que estão aptos. Muitas vezes, o mundo vai fazer um pré-julgamento. Muitas vezes, as seleções que são feitas pelos departamentos de pessoal da vida, elas não são, talvez, aquelas que vão fazer as melhores escolhas. Certamente, os departamentos de pessoal da vida jamais aprovariam aqueles 12, mas o Senhor Jesus Cristo, ele os aprovou. E não só os aprovou para a vaga, como também eles agora estão preparados para multiplicar essas vagas para outras pessoas. Em Mateus 28, dos versos 18 a 20, Jesus nos mostra isso, dizendo: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que eu e você possamos conquistar essa vaga. Ainda existem vagas. Que Deus nos abençoe.